Então, turma, vamos lá para a correção da semana 1 do PET de História do terceiro ano do ensino médio. Primeira questão. Observe o quadro abaixo. Grupos políticos no Brasil. Partido Brasileiro, dominado por fazendeiros, que era um grupo dividido entre conservadores e liberais, sendo os conservadores liderados por José Bonifácio e defendiam um poder central forte, mais poder ao imperador e províncias mais enfraquecidas, enquanto os liberais defendiam a descentralização administrativa com mais autonomia para as províncias e menos poder para o imperador. E o Partido Português, que era formado por militares e comerciantes portugueses, que buscavam influenciar o imperador para assim defender seus interesses de recolonização. Ao analisarmos os grupos políticos que se organizaram no Brasil no pós-independência, podemos concluir que: alternativa A, após a independência houve grande articulação pelos grupos políticos em torno de um projeto de centralização política. Então não houve, na verdade, os grupos tinham interesses diversos, então eles não conseguiram chegar num projeto único. Alternativa B, havia uma divergência de opiniões entre os membros dos grupos políticos no Brasil em torno de seus projetos para o país, o que ocasionou uma série de atritos ao longo do período imperial. O projeto federalista conseguiu agregar tanto os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses no Brasil, o que não é verdade. Na verdade, o Partido Português queria a recolonização e a ideia de federalização era apenas dos liberais. Os grupos liberais defendiam a descentralização política e administrativa no Brasil e por isso eram chamados de recolonizadores. Na verdade, não, quem queria isso era o Partido Português. E a alternativa E, entre os conservadores, a luta pela autonomia das províncias teve grande repercussão e por isso ficaram conhecidos como grupos descentralizadores. O que também é ao contrário, na verdade os conservadores queriam mais poder para o imperador e menos poder para os grupos locais. Então a resposta correta é a B. Questão número 2 da IFAL. No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de Pedro I da viagem que fizera a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros, descontentes com as atitudes do soberano e inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é lembrado em nossa história como a Noite das Garrafadas, e um dos motivos deflagradores da abdicação de Pedro I ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar: alternativa A, o desejo de conduzir o Brasil à condição de Reino Unido, Portugal e Algarves e restabelecer a condição de parceiro comercial da Inglaterra. Alternativa B, seus relacionamentos extraconjugais e a criação do projeto de lei que poria fim à escravidão, levando a economia brasileira ao colapso. Alternativa C, a forte oposição à Constituição de 1824, o aumento de impostos a serem pagos pelos grandes latifundiários e as medidas protecionistas para proteger a indústria nacional, nem tinha uma indústria nacional ainda. E a alternativa D, a vontade de abdicar do trono em favor de seu filho Pedro II, para em seguida rumar a Portugal e reconquistar a coroa portuguesa em poder de seu irmão Dom Miguel. E a alternativa E, o autoritarismo, restrição à liberdade de imprensa e fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a imposição da primeira Constituição. Na primeira Constituição previa o poder moderador, embora tivesse ali os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a voz final ainda era do imperador, então isso que deixou os brasileiros insatisfeitos com ele. Terceira e última questão, as colônias de Portugal e da Espanha na América proclamam a independência em relação à metrópole na primeira metade do século XIX. A independência do Brasil foi vista com certa desconfiança por parte dos países latino-americanos, devido ao fato de o Brasil ter adotado a monarquia como forma de governo enquanto os outros países adotaram a república. Sobre o assunto, responda. A. Por qual razão o sistema monárquico se apresentou como a melhor alternativa para o Brasil independente? E a resposta: o sistema monárquico pós-independência manteve relações com a Europa e o poder nas mãos da família real, atendendo os anseios do povo e impedindo que uma revolução acontecesse, como em outros países da América Latina. Foi a jogada que o Pedro I pensou em fazer ele próprio a independência antes que o povo fizesse, e ele tivesse que se exilar. Então ele faz a independência para tentar continuar no poder. E a B. De que forma a adoção da monarquia favoreceu alguns grupos políticos no Brasil? E a resposta é que a centralização do poder nas mãos de Pedro I fez com que os grandes fazendeiros portugueses mantivessem os seus privilégios. Então aquele grupo que comandava antes da independência continuou mandando depois, então a monarquia fez com que tudo continuasse como sempre foi. E é isso aí, caso tenha ficado alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que a gente responde. Valeu, até a próxima!